dia, começando mais o meu, seu, nosso Pensiore. Feliz 2023! Feliz ano novo, produção! Que Deus obrigado, muito bom ano novo. Isso aqui segunda-feira, chega de moleza, chega de festa, já teve Natal, enchemos a pança, já teve ano novo, enchemos a pança. Me manda o seu feliz ano novo aí, um ano novo de paz, de vida. Hoje, primeiro dia útil de 2023, janeiro, e é muito bom estarmos juntos. Que Deus te abençoe, te sustente, te renove, que o Senhor te dê graça, fé, unção, e que a glória do Pai esteja sobre a sua vida sempre. Ano da honra, hein? E hoje a gente começa uma série incrível. Tenha um 2023 bem sucedido. Não sei você, mas 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. 2023 é o seu ano, produção. Vamos arrebentar, quebrar tudo. Já me manda um feliz ano novo, bom dia. De onde você está falando? Eu estou muito animado nessa segunda-feira. Muito animado, né? Ah, pastor, mas o Natal e o Ano Novo caiu no domingo. Para de ser preguiçoso, rapaz. Vamos trabalhar, graças a Deus pelo seu trabalho, pela sua... produção? Graças a Deus por termos uma ocupação. Fica reclamando aí, ano que vem cai na segunda-feira, olha que coisa maravilhosa. E no outro na terça. Agora só tem melhorar. Só vai melhorar, né? Só vai melhorar. Fica tranquilo que só vai melhorar. Deus é maravilhoso, ano após ano. Então é isso aí, a gente vai. Quero agradecer a todo mundo que está me mandando um feliz ano novo aqui. Um bom dia, é muito bom estar com você. E o Pensiore está muito feliz, e esse ano vai ter muita surpresa aqui no Pensiore, viu? Cenário novo, logo, temas novos, quadros novos. Esse ano tem muita coisa nova que vai acontecer aqui. Há um projeto de entrevistas no Pensiore. As produções vão trabalhar, literalmente, viu, produção? Literalmente. Sem volume baixo esse ano, sem quedas de internet. É isso aí. Bora, gente, bora trabalhar. Nós vamos começar hoje a série 2023 bem sucedido, e eu dividi em fatias para a gente degustar a palavra e falar. A primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje é: você será o que fala. O que você fala é crucial. E tem gente que fala em produção. Tem gente que fala mais que o homem da cobra. Você sabe o que significa falar mais que o homem da cobra? Minha avó falava que tinha um rapaz que ficava falando que ia mostrar a cobra, que estava dentro de um pote, que ia mostrar e nunca mostrava. Só ficava... É no centro da cidade de São Paulo. Tinha um homem que tinha uma cobra dentro do pote e falava que a cobra ia sair, que a cobra não sei o quê, e nunca saía. E falava, daí vem o ditado. Que bacana, hein? Muito bacana. Mas que coisa nada a ver, né, também. Então, você vai viver o que fala. O caminho da sua vida é traçado pelas suas palavras. A sua existência são as suas palavras. As suas palavras definem destino, rumo, possibilidades. As suas palavras dão a você impulso, direção, vida, ou destruição, morte. E eu vou usar um exemplo de um homem que foi muito usado por Deus e também pagou muito preço, porque é o Moisés. Moisés, ele se parece muito com a gente, né? Em alguns momentos ele é extremamente sábio, em alguns momentos ele foi extremamente tolo, e a gente vive essa dicotomia de sabedoria e tolice, palavras que agregam, palavras que destroem, e eu acredito que um 2023 saudável passa por uma metanoia que vai trazer palavras saudáveis. Se você não mudar a forma como você fala, a si mesmo, aos outros, à vida, o seu 2023 tende a ser um 2023 ou igual ou pior a 2022. Eu creio que uma melhoria de vida passa por uma melhoria de comunicação. Falar bem, e aqui não estou falando de erros gramaticais, ortográficos, eu estou falando de palavras certas, na hora certa, com o jeito certo e com a entonação certa,
com o sentido certo. Vamos dar uma lida num texto, ele é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena a leitura. Êxodo 3, nós vamos ler 15 versículos, viu, produção? Então, mosca não, viu, produção? É um atrás do outro. 15 versículos do 1 ao 15. Tá? Fala assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tudo tranquilo, produção? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, presta atenção, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou o Deus a quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus deste monte. E Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, todo mundo conhece a história de Moisés, certo? Todo mundo tem facilidade em saber. Então, eu aposto que a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de Moisés é o Mar Vermelho. É talvez o episódio mais famoso, quando ele toca no mar, o faraó vem atrás com os egípcios, 600 carros de ferro, e aí ele toca, o mar se abre. Mas, na verdade, a história de Moisés é uma história muito mais profunda do que propriamente a abertura do Mar Vermelho, e é uma história muito intrigante, que mexe muito com a gente. A gente está falando de um personagem que tem uma personalidade extremamente humanizada. Moisés é muito parecido conosco nos impulsos, na fala sem raciocínio, nos questionamentos indevidos. Então, primeiro, Moisés tinha problema familiar. Esse é um fato. Moisés foi criado, né, dentro de um palácio, ele, criado por egípcio, é hebreu, nasceu num ambiente onde sua mãe teve que escondê-lo por 3 meses. Moisés era um homem marcado por muita inteligência, foi criado no palácio de Faraó, dentro dos maiores e melhores ensinos, sábios, cultura egípcia, naquele tempo era a maior potência do mundo, mas Moisés, o que tinha de inteligente, faltava sabedoria. Em muitos momentos você vai ver que a ausência de sabedoria fez ele perder muita coisa. Inclusive o fato de não entrar na terra prometida foi quando ele, ao invés de falar à rocha, ele desceu o cajado na rocha e bateu na rocha. Moisés era realmente um camarada irritadinho,
e ao mesmo tempo medroso, né? A raiva, o ímpeto da raiva combinado com a covardia, né? E ele tinha problemas de falar. Problemas de fala. Tanto que quando Deus o chama, ele tem muito problema de identidade. Ele fala, olha, eu não sei falar direito, eles não me respeitarão, eles não reconhecerão o meu trabalho. Então, a vida de Moisés é uma vida muito parecida com a gente no que tange a ter altos e baixos. A questão, gente, é que nada disso, por qualquer momento, fez Deus desistir de Moisés. Mesmo com toda essa situação de instabilidade emocional, instabilidade de fala, Deus sempre estava lá. E, lamentavelmente, né, para alguns felizmente, para outros lamentavelmente, a boca, produção, ela é o escape das emoções. Aqui, ó, é claro que a gente expressa com o rosto, a gente expressa com os olhos, mas o que marca é a palavra. Todo mundo já falou algo indevido para alguém, não falou? E fala, meu, que caca que eu fiz. Porque como é que você limpa uma palavra, produção? Como é que você fala, meu, eu não quis dizer isso, mas já disse. Cara, eu não quis... Meu, todo mundo já cometeu uma gafe. É ou não é? Todo mundo. Então, vamos aprender com as emoções de Moisés, porque as emoções, elas são o gatilho da boca. Eu garanto para você que se você cuidar um pouquinho melhor das suas emoções, você vai falar muito melhor, tá? Então, primeira coisa, Moisés era um cara inseguro, ponto. Deus chamou Moisés porque sabia o que tinha nele, poder que havia nele, a autoridade que tinha nele, mas para Moisés ele era um incapaz. E pessoas incapazes vão ter palavras de sabotagem, palavras de destruição, não vou chegar onde devo, né? Olha para mim, põe para mim aí o Gênesis, o Êxodo, né? 3:11, produção. Êxodo 3:11. Olha a palavra do bonitão. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas? Deus fala assim, ó, eu quero você, você é o cara. Aí você olha para Deus, que é dono de tudo, que sabe tudo, e diz assim, não, não sou eu não. Vai lamber sabão, insegurança. Vai lamber sabão. Deus não elogiou Moisés. Quando Moisés falou, ó, eu não sou o cara, né? Eu não sou capaz. Deus não ficou ali, cuti, você é assim. Ô, Moisésinho do meu coração. Não. Deus falou apenas uma coisa. Vai e faça. Eu estarei com você. Deus não ficou, não, Moisés, você é simpático. Não, Moisés, você é inteligente. Não, Deus não fica adulando. Deus não vai pôr cama para a tua insegurança deitar. E você que está começando esse ano aí, debaixo de medo, eu não sei se esse ano é para mim, esse ano eu não sei, pastor, é tanta coisa. Deus não vai estender caminha para você deitar e ficar ali expressando as suas ignorâncias. Não vai. Não vai. Olha o que Deus diz para Moisés diante da insegurança. Êxodo 3:12. Deus disse, eu estarei com você. Não é a sua segurança ou a sua insegurança que vai mudar o cenário. Sou eu, diz o Senhor. Sou eu. Então vá. Então Deus não fez um discurso para Moisés, motivacional. Deus não prometeu milagre. Deus simplesmente falou, beleza. Eu sei quem você é. Eu chamei você. Te conheço. Sei as tranqueiras que você é, mas ainda assim eu te quero. Ainda assim eu vou te usar. Sei que você fala mal, sei que você é mimizento, sei que você... Eu estou com você. E a minha garantia, sou eu, sou Joe. Então muitas vezes, as nossas emoções, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes nos fazem recusar ocupar os papéis que Deus tem nos dado. Porque a gente tem na cabeça que a gente é incapaz. Aí começa a dizer, quem eu sou. Sabe para onde vai uma pessoa que alimenta diariamente quem eu sou, para onde eu vou? Para lugar nenhum. Seu 2023 vai ser uma desgraça. Mas em nome de Jesus, o Pense Ore está aqui para quebrar essa maldição. Deus tem planos para você, apesar de você. Escreve no chat. Deus tem planos para mim, apesar de mim. Apesar de eu ser uma tranqueira, apesar de eu ser instável, Deus sabe.
É o que Deus falou para Moisés, você tem razão, você é tudo isso aí mesmo. Mas ainda assim eu vou te usar. Ô glória! Ô glória! Então olha para as pessoas mais talentosas. Olhe para as pessoas mais criativas. As maiores personalidades são pessoas que param de encontrar desculpa para fazer. Para de dar desculpa. Deus vai usar você apesar de você. O fato é que a gente sempre vai encontrar pessoas mais inteligentes, pessoas mais eloquentes, pessoas mais fortes, pessoas mais sábias. Mas Deus nunca usou essas qualidades para medir seus servos. Nunca. Deus não quer pessoas autoconfiantes. Deus não quer pessoas extremamente exibidas. Deus quer pessoas que confiam nele. E muitas vezes a insegurança faz parte do plano. Porque se eu sou inseguro, eu vou depender mais de Deus. A verdade, gente, é que a gente precisa parar de olhar para o espelho das nossas limitações e começar a olhar para o Todo-Poderoso. Parar de falar menos de você, menos do que você sente, e mais do que a Bíblia diz. A questão é que Moisés não via, e às vezes nós também não vemos, o que Deus colocou em cada um de nós. Vou te dar uma lista do que Deus colocou em você, do que Deus declarou para você. Romanos 8,37. Primeira coisa, somos mais vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Quer mais uma? 1 João 2,14. Em Cristo nós já vencemos o maligno. Em Cristo nós já vencemos o maligno. Quer mais uma? Jeremias 29,11. Nós não somos possuidores de todo o tempo. Ele sabe o futuro. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Jeremias 29,11. O que está escrito aí? Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. É isso. Check my. O melhor jeito de combater o que você sente e as mentiras do diabo é renunciar esse medo da insegurança e olhar para a palavra de Deus. Combata como Cristo combateu no deserto. Combata como Paulo conviveu e combateu as dificuldades. Põe para mim aí 2 Coríntios 12:9. Olha que texto, você pôr na porta da geladeira. Mas ele me disse, Paulo orou 3 vezes, me tira dessa situação, me tira. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que Paulo está falando? Eu não estou pronto, eu estou sofrendo, eu não estou na minha melhor versão, eu sinto que eu poderia, na minha ótica, ter melhorias, e Deus falou, não, eu quero você com esse espinho mesmo. Você vai me servir nesse formato que você está aí, com esse espinho, com essa dor. E aí o que Paulo falou? Opa, se Deus me quer numa versão diferente da que eu quero, quem é mais inteligente? Eu ou Deus? Quem é mais sábio? Eu e Deus. Então eu vou ficar com a versão de Deus. Então, Pai, é o seguinte, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu não quero mais ficar sem a fraqueza. Pode deixar a fraqueza. Eu vou me alegrar com ela. Porque se o Senhor permitiu eu ficar com uma situação, se o Senhor não mudou algo em minha vida, é porque o amor de Deus contempla em mim ganho. O amor de Deus projeta em mim ganho. Então às vezes é mais do que pedir para Deus os capacitar. Às vezes é mais do que falar, Senhor, me potencializa. Às vezes simplesmente é pedir, Senhor, abra os meus olhos para eu ver o que o Senhor está fazendo através de mim. Meu irmão, se Deus chamou você, Ele não quer o João em você, o Antônio em você, Ele quer você. Deus sabe, antes de você falar todas as palavras que você diria. Mas eu não sou capaz, Deus já sabe. Até que você ia fazer esse mimimi desgraçado. Mas cala a boca e sirva a Deus, porque essa ladainha que você insiste em contar, recontar, desdizer, vai matar você. Moisés era inseguro e Deus usou mesmo assim. Só não pode ficar dando voz para a insegurança. Quer ver uma segunda característica de Moisés, produção? Moisés era estouradinho.
Você é estouradinho, produção? Nervosinho? Moisés era... Ui! Moisés era nervosinho. Claro, coitado. Também era uma pressão desgraçada, viu? Moisés era sanguíneo. Aguentar o povo. Olha, aguentar não era fácil, não. Aguentar. Quem que era o melancólico, hein? Da nossa aula. É Moisés, né? Não é sanguíneo. Não era sanguíneo, não. Só que ele era... Sanguíneo é Pedro. Colérico é Paulo. Melancólico é Moisés, porque Moisés oscilava muito. E fleumático, quem era? Abraão. Certo? Tá sabendo bem, produção? Me dando os conselhos errados aqui, hein? Ainda bem que eu corrijo, viu? É pra ver se o senhor tá ligado. Pra ver se eu tô sabendo o que ensino, né? Não, tá bom. Ele era estourado. O que era? Tinha mania, Moisés tinha uma mania de agir impulsivamente. Só que ele tinha que lidar com um arrependimento quase que constante. Então, além do medo, a ira reprimia Moisés frequentemente. O temperamento melancólico dele. Uma pessoa muito instável. O melancólico é muito instável, muito manipulado. Ele tinha uma incapacidade de controlar o que sente. Então ele expressava tudo que agradava e o que desagradava. Coloca para mim o Êxodo 32:10. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças. Não é isso, não? Êxodo 32:19? 19. Eu falei o quê? 10. Oh, era só para ver se você estava ligado. Deu troco agora em produção. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas onde? No chão, aos pés do monte, quebrando. O que ele teve? Um ataque de pelanca. O que tem a ver as tábuas da lei com o bezerro de ouro? Vai lá, briga lá, mas... Não, pá! Né? Ei, Moisés, um dia eu vou te ver no céu, viu? Vamos conversar. Só que ele também tem coisa para nós, também temos coisa, né? Tem um monte de coisa. É, exatamente, então deixa quieto. Põe aí Êxodo 16:20. Estou dando alguns exemplos de que o Moisés estava estouradinho, nervosinho. Êxodo 16:20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Pronto. Mais um. Êxodo 2, do 11 ao 12. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. E viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu ao olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio e escondeu na areia. O bicho tem que estar nervoso, hein? Para matar alguém, esconder. Então pode ter certeza que tem uma série de outros exemplos de Moisés tendo um ataque de pelanca. Moisés nervosinho. Mas a questão aqui é que esses pontos nunca diminuíram o agir de Deus sobre Moisés. Na verdade, muito pelo contrário. A gente vê que Moisés ele vai amadurecendo à medida que erra. Por quê? Ele tem um motivo. Moisés, ele sempre faz cagada, mas ele corre para Deus. Então, Deus tem em Moisés um coração irritado? Tem. Tem em Moisés um coração espivitado? Tem. Mas também tem um coração disposto a obedecer. Moisés é um pouco lento para obedecer, né? Só que no fim das contas, nós não nos lembramos. Você sabia que Moisés matou uma pessoa, né? Mas normalmente a gente lembra disso? Não. A gente lembra que ele desceu o porrete na rocha lá para não sair água? Nós lembramos o quê? Da sarça ardente. É ou não é? Dele tirou a sandália, o mar vermelho, as 10 pragas. Por quê? Porque o projeto de Deus na vida de um homem desequilibrado engole o desequilíbrio. Quando eu tenho um desequilíbrio
Quando eu sou uma pessoa atrapalhada e vivo avulsa, só tem a minha atrapalhação em evidência. Mas uma pessoa atrapalhada que encontra em Deus abrigo, que encontra em Deus solução, essa pessoa desenvolve, cresce, amadurece. Então aprenda, em nome de Jesus, aprenda a ligar o teu coração no trono da graça e entender que Deus tem planos para você. E você tem que parar de falar essas groselhas. Xingar, bater, ignorância, palavras sem pensar. Você está indo na direção do que você está falando. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Né? E pior que não morre, desgraça não morre. Então, no fim das contas, Moisés não deixa de ser uma inspiração, mesmo sendo um camarada inseguro e nervoso. Por que ele não deixa de ser inspiração? Porque ele também tinha valores. Como você tem valores, lindão. Quer saber alguns valores de Moisés, produção? Está curioso para saber, produção? Primeiro, fé. Olha lá, Hebreus 11, 24. Pela fé. Pela fé. Pela fé, Moisés, sendo já um homem, recusou ser chamado de filho de Faraó. Veja que aqui na galeria de heróis da fé, lá em Hebreus, não cita o assassinato, não cita as bobagens que ele fez. Por quê? Porque a fé em Cristo Jesus, ela vai ofuscar a humanidade, ela vai ofuscar as falhas. Uma coisa, falha todo mundo tem, gente. O problema é o que está em cima, o problema é o que transparece. É por isso que em Romanos 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a presença de Jesus entra por uma porta e a condenação sai por outra porta. É assim. Então, perceba, Moisés era um homem que sabia que grandes coisas iam vir. Então, Moisés era um homem que, quando Deus escolheu ele, sabe quantos anos ele tinha quando Deus o chamou? Chuta aí. 82. Errou por 2. Quantos anos ele tinha? 84. 80, produção! Ó, a idade de Moisés é fácil de descobrir. Moisés viveu 3 ciclos de 40. Ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito, como escravo. Certo? Como escravo não, como príncipe do Egito. Com 40 anos, ele comete o assassinato e foge. Ele fica 40 anos no anonimato sendo pastor de ovelhas. Quando ele completa 80 anos, Deus o chama. E ele vive mais 40 anos, que é o tempo dele tirar o povo do Egito e fazer aquela caminhada de quantos anos? No deserto? 40. Só que ele morre no deserto. Ele não entra em Canaã. Então ele 40 anos, ele viveu 120. 40 anos príncipe, 40 anos como nômade, pastor de ovelhas no deserto e 40 anos como libertador de Israel, levando o povo para a terra prometida. Ficou fácil pedagogicamente falando, Moisés? Então, segunda característica de Moisés, além da fé, fidelidade. Põe para mim Hebreus 11, 25. Seja fiel, viu? Quem tem fé e é fiel, cresce, desenvolve. Hebreus 11, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter algum tempo o gozo do pecado. Então, a integridade de Moisés, a solidez moral, ética, no plano físico, é uma integralidade que Moisés não abria mão. Ele errava, mas ele se reparava. O propósito era maior. Então, muitas pessoas hoje estão fracassando porque são falhas na integridade, na moralidade, na ética. Pô, pastor, você está falando de um cara que cometeu assassinato. Mas qual a razão de Moisés ter cometido um assassinato? Ele estava libertando o povo. Ele estava ajudando um compatriota que estava sendo morto. Ele não matou por prazer. Ele não matou por gana. Eu não estou dizendo que matar alguém é errado. Mas não existia mandamento ainda. Em produção. Não foi crime. Moisés cometeu um assassinato, mas ele não foi crime. Por quê? O não matará só veio depois.
Lá no deserto que Deus deu, não matarás. Se não está na lei, é crime? Então podia matar todo mundo, hein? Outra glória! Hoje ia ser, se fosse hoje, hein? Ia ter uns 30 aí que ia descer a sepultura. Está amarrado. Então, presta atenção. Não havia lei. Mas por que a Bíblia não exalta? Porque ele não matou por bel prazer. Ele viu um hebreu apanhando, quase sendo surrado. Quase sendo surrado, não, sendo surrado. E ele vai lá e mata. Então, eu declaro hoje, em nome de Jesus, que você vai ser um exemplo para muitas pessoas. Vai ser um exemplo de fidelidade a Deus, de integridade, um exemplo de fé, um exemplo de paixão, um exemplo de unidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Certo, produção? Mais uma característica de Moisés: visão. Moisés era um cara inseguro e... Qual foi a segunda característica que eu dei dele? Você lembra? Estouradinho. Ele era inseguro e estouradinho, mas ele também tinha visão. Põe aí Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. O que é opróbrio, produção? Você sabe o que significa a palavra opróbrio? Sabe ou não sabe, produção? Você vai fazer... Não sei. Opróbrio significa vergonha constante. Aqui tem outra versão e ia ver se... Opróbrio é vergonha. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que está na sua versão aí? Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Isso, desonra, vergonha, né? Opróbrio é a vergonha diária, né? Quem viu a vida do opróbrio. Então, Moisés viu o grande programa, não apenas o problema do momento, mas ele falou: olha, vai valer a pena. Eu vou largar as riquezas. Imagina, o cara é príncipe do Egito. O cara é príncipe do Egito. Largou tudo aquilo para vingar um compatriota e fez ele perder muito. O cara era rico, milionário, morava num palácio, não é? Então, aprenda a ter visão. Olhe para a sua vida além do que você está vivendo hoje. Se tiver que perder algo por amor ao Evangelho, perca. Se tiver que perder algo para a sua vida ser fortalecida, perca. Mas avance. Não viva uma vida de passividade. Tenha visão. E o que é visão? É o que você enxerga com os olhos fechados. É fechar os olhos e dizer: eu estou vendo. Esse é o caminho. Está todo mundo dizendo: não vale a pena, rapaz. Não vale a pena, porque ninguém enxerga o que Deus tem para você, só você. Então vale a pena seguir a Cristo, vale a pena ser fiel, vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena mudar o jeito de falar, vale a pena. Por quê? Porque eu estou construindo algo. Gente, tudo que você conquista sem merecer não será seu. O que é seu é o que você conquista por mérito. Não adianta você sonhar com crescimento quando a sua cabeça, a sua fala não está ideal. Tenha visão. Eu me lembro do meu primeiro professor de faculdade. Estava fazendo economia, ciências econômicas. Ele falou para mim assim: ó, quem esperar o 5º ano de faculdade para começar a andar como economista, falar como economista, se interessar por coisas de economista, nunca vai ser um economista. Ele falou: vocês estão aqui no primeiro dia de aula, vocês nem sabem o que é ser um economista, mas vocês vão andar como um, falar como um, se portar como um. Porque, o que ele estava dizendo, em outras palavras? Tenham fé, vocês vão chegar lá. Mas comecem a trazer para o dia a dia de vocês atitudes que impulsionem essa vida. Moisés era um homem de fé. Eu profetizo que você vai ter discernimento pelos olhos espirituais para seguir por caminhos corretos, para tomar decisões corretas, e você vai falar tudo isso e vai viver tudo isso. Outra característica de Moisés: Moisés era um camarada firme. Gente frouxa não vence. Firmeza. Põe aí Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Porque ficou firme, como quem vê que é invisível. Então, decisões devem ser tomadas com firmeza, mesmo que elas envolvam medo e risco. Moisés tomou uma decisão. Ele sabia que assassinar aquele egípcio, iria trazer grande mudança, mas há uma firmeza. A Bíblia afirma isso.
ele não temendo a ira do rei, ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem é aquele que é invisível? Deus. Então ele está tranquilo. Sair da zona de segurança não é, para quem não vê Deus, é uma loucura. Mas para quem confia em Deus, inevitavelmente nos leva a milagres, probabilidades de sucesso. E mais uma característica de Moisés, e eu declaro, viu, que você vai viver dependente de Deus e não do sustento humano. E a última característica de Moisés que eu queria frisar aqui com você, e a mais importante de todas, obediência. Durante os 40 anos em que ele conduziu o povo no deserto, ele obedeceu. Coloca para mim Deuteronômio 29, 5. Esse texto é lindo, 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 lindo. Olha o que diz aí. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias, nem os seus pés se gastaram. Não tinha frieira, não tinha unha encravada. Viu, produção? Nem chulé. O pé não gastou. Por quê? Porque Deus cuidou, Deus protegeu, Deus sarou. Moisés não tinha certeza de nada, gente. Ele apenas foi. Ele apenas foi. Ele errou? Foi inseguro? Foi. Foi estouradinho? Foi. Mas ele também orava, buscava Deus, levava a sério. Ele era um pouco difícil de engatar, mas quando engatava ele ia. Ele não guiou o povo pela sua vontade. Pela vontade dele, em vários momentos ele teria aberto mão. Ele guiou o povo porque essa era a vontade de Deus. Ele seguiu o que Deus mandou. E quem segue o que Deus manda tem sucesso. Se você quer ter um ano abençoado, se você quer ter um ano com as suas conquistas chegando, você precisa dizer para as suas emoções que você vai viver a vontade de Deus. Que você vai fazer o que Deus tem para você. E aonde você acha a vontade de Deus? Na Bíblia, na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. O que você precisa entender para 2023 é que Deus vê os Paulos, que antes eram Saulos, os Israéis, que antes eram Jacós, os Abraãos, que antes eram os Abrãos, os Noés, os Eliseus, os Elias, homens que Deus tem ao seu dispor, que não são perfeitos, que não falam direito, mas que obedecem, têm fé, têm visão, são fiéis, são leais. E Deus, gente, Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman. Ele respeita, ele não força nada. Não adianta você ficar dando desculpa, se vitimizando, se inferiorizando. Comece hoje a mudar o que você parla, o que você fala, o que você diz. Não deixa a insegurança, não deixa o desequilíbrio emocional mudar a sua fala. Eu vou ter um 2023 abençoado. E você, produção? Eu vou ter. E eu sei que vai ter luta, porque o diabo não ataca os fracos, viu? O diabo não ataca, só os fortes. Mas eu serei o que eu falo. Minha boca é bênção. Estou cheio de medo, glória a Deus. Estou cheio de angústia, glória a Deus. Minha boca não será tribuna do capeta. Minha boca será vontade de Deus. Quero orar por você, vamos orar. Pedir a graça de Deus. Segunda-feira, hein, produção? Mas passou rápido, hein, produção, esse final de ano, hein? Rapaz do céu, não deu nem tempo. Não deu nem tempo, já estamos aqui segunda-feira, agora o ano não para, hein? Vamos parar. Férias só ano que vem, produção. Já no próximo Natal, né? Vamos orar? Senhor, a gente quer um 2023 excelente, um 2023 regado pela Tua presença, regado pela Tua bênção, onde o Senhor nos enche de vigor, nos enche de fé, de graça. E eu sei que a Tua bondade, a Tua fidelidade, ela nos alcança, ela nos abençoa. O Senhor é fiel, o Senhor é a nossa alegria e a nossa maior motivação. Se temos o Senhor, nós temos tudo, Pai. E eu te peço e te imploro, nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, nos ajude, Senhor, na nossa dificuldade em confiar, nos ajude, Senhor, quando lamentavelmente muitas vezes somos
induzidos a proferir palavras que estão sabotando a nossa vida. Eu quero consagrar o 2023 de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Pedir a tua bênção, pedir o teu cuidado, pedir o teu zelo, pedir que o Senhor venha de uma forma tão soberana e tão maravilhosa, limpar dos olhos toda lágrima. Que o Senhor venha, Senhor, trazer esperança, e que a nossa insegurança, que a nossa histeria não venha sabotar o nosso ano. Eu peço, Senhor, uma unção de sabedoria. Moisés era extremamente inteligente, mas ele não tinha sabedoria. Porém, a obediência o levou a chegar mais longe. Se nos falta sabedoria, nós vamos pedi-la, nós vamos insistir contigo, nós vamos pedir a tua provisão e o teu cuidado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não negar o seu favor. E que estejamos mais juntos em 2023. Nesse primeiro programa do ano, Pai, eu quero consagrar todos os dias do ano. Que nunca nos falte a tua palavra. Nos dê saúde, nos dê paz, nos dê união, para que a gente alcance o melhor de Deus nessa terra. Eu abençoo o seu 2023. Eu abençoo a sua vida. Abençoo o Pensiore, abençoo a nossa produção, abençoo todas as pessoas que fazem parte desse tempo. Que o Senhor nos dê graça e que a gente cresça como nunca antes, nesse ano que começou de uma forma tão preciosa. Terminamos ele juntos, terminamos 2022 juntos e começamos 2023 juntos também. Amém? Tá ligado, produção? Glória a Deus, é isso aí. Copiei do Edir Macedo, não estou nem aí. Gente, estamos juntos. Eu espero que você continue crescendo, desenvolvendo, sendo tomado pela glória de Deus, tomado pela unção. Tem uma segunda-feira de milagres. Amanhã, ao vivo aqui, 9 da manhã, dia 3 de janeiro, às 9 da manhã tem Pensiore. Hoje tem muita coisa ainda, tem sermão, tem hora que melhora, tem clamor da madrugada. A gente não para aqui não, porque você não come todo dia, você não bebe todo dia, tem que orar e pensar todo dia também. Beijo pra você, valeu produção, mais um programa pra conta. Tchau, gente, beijo.